Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui no Escafandrista Filosófico. Hoje vamos falar sobre o humanismo ateísta. Eu vou falar de forma geral, para o vídeo não ficar muito longo, e se quiserem, né, alguma questão mais específica que eu possa ou consiga responder ou pesquisar, coloquem aí no comentário que eu faço. Com certeza vai haver outros vídeos a respeito desse assunto, ok? Mas hoje vou falar de uma forma geral, e como o assunto é muito amplo, eu fiz um roteirinho, né, dos estudos que eu fiz aqui para poder falar no vídeo. E então eu vou navegar aqui entre olhar para a câmera e olhar para o Word, que vai estar aberto aqui para mim, que é meu roteiro, para eu não me perder e deixar esse vídeo de uma forma minimamente coerente. Então, muito bem, vamos começar a falar sobre o humanismo ateísta. Mas, obviamente, vamos dividir essa fala. Vamos começar a falar um pouco, de forma geral, o que é o humanismo, de forma geral, né? Então, quando eu penso no humanismo, eu penso que o humanismo tem o objetivo de maximizar, digamos assim, a vida, a saúde, a busca da felicidade, ou seja, o que for felicidade para cada um, da liberdade, do conhecimento, do amor, da riqueza, das experiências, riqueza material. Um ideal do desenvolvimento humano, do humanismo, de repente deveria trabalhar com uma finalidade de todos ter uma vida longa, saudável, feliz, rica, estimulante, benéfica para si mesma. E até agora, né, é um princípio que não precisa se basear em nenhuma moral específica, apenas na nossa humanidade comum, na nossa vida, enquanto humanos, que procuramos aqui, nessa terra, nesse momento, nesse mundo, resolvê-la, dar um sentido, buscar o melhor para nós e para os nossos entes queridos. Então, de uma forma geral, o humanismo tem essas características, essa finalidade, essas buscas. E dentro, agora um pouco mais específico do humanismo, tem um conceito importante, que é o conceito de dignidade humana. Conceito desenvolvido de forma mais específica pelo filósofo alemão Immanuel Kant, que mais ou menos diz que nenhum indivíduo, nenhum ser humano, pode ser usado como meio para um fim de um outro indivíduo ou outro ser humano. Lá, quando foi concebido esse princípio da dignidade humana, ele foi concebido pensando no ser humano. Hoje, nas éticas mais amplas que temos dos animais, por exemplo, a gente poderia colocar que a dignidade não é somente humana. Um grande problema ecológico que temos hoje com a sustentabilidade, o aquecimento global. Esse conceito está ultrapassando a fronteira do humano e sendo colocado para que a dignidade é para todo ser senciente, aquele que tem capacidade de consciência e de sentir dor. Então, nenhum ser neste sentido pode ser usado como meio para fim de um outro. Vamos pensar basicamente na escravidão. A escravidão é o atentado à dignidade humana. Então, esse conceito, ele foi tão importante, ainda mais depois da Segunda Guerra, que na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, esse folheto aqui a História dos Direitos Humanos, deste site aqui, humansrights.com, e aqui está a Declaração dos Direitos Universal dos Direitos do Homem, do ser humano, e hoje, se a gente for atualizar para todo ser senciente, o conceito de dignidade humana está no preâmbulo da declaração. Ele diz assim:
considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana, ou seja, dignidade humana é um direito inerente, inalienável, que não pode ser negociável, sem corromper, sem infringir uma corrupção à própria natureza humana e sua dignidade. É através do reconhecimento da dignidade humana inerente a todos os membros da família humana que se constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Sem nenhuma necessidade de uma moral anterior a isso. Isso é que vai constituir a moralidade. Essa é a base de qualquer moralidade. Não é necessária uma moralidade religiosa, nem laica anterior a ela. É ela que vai construir nessa base a moralidade. Então, dentro do preâmbulo, a partir desse conceito de dignidade humana, fala que o desconhecimento, né, e o desprezo desse conceito de dignidade humana e dos direitos do homem, né, aqui da declaração, já conduziram atos de barbárie que revoltam a consciência da humanidade. Obviamente, falando da Segunda Guerra, o Holocausto e tudo mais. Então, se a gente leva a sério o conceito de dignidade humana, a gente vai ter como objetivo os seres humanos sejam livres, liberdade política, e também de falar, de crer, do terror e da miséria. A proteção dos direitos do homem e da dignidade humana, além de ser moral, precisa estar inserida, né, no regime do Estado de Direito. É uma revolta contra a tirania e a opressão. E se a gente leva a sério os direitos humanos, nós deveríamos, e a dignidade humana, deveríamos promover ou encorajar o desenvolvimento de relações amistosas, pois ninguém tem o direito de ter o poder sobre o outro para fazer dele um meio para seus fins. Então, a sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres. Então, quer dizer, essa fé não é religiosa, a fé não é uma palavra, uma prerrogativa religiosa, né? Vamos sempre lembrar que a religião, em qualquer época, foi uma invenção datada, né, tardia, na história, ela não foi originária fundamental. Originária fundamental foi a união dos homens enquanto sociedade. A religião é tardia, sempre, na história, e todas as religiões na história são tardias. Então, a fé não é uma palavra prerrogativa de qualquer religião. Há a fé religiosa como a fé de outras formas de fé, como a da experiência, como simplesmente a esperança e o desejo de crer naquilo que existe aqui agora, como o ser humano, o direito e a dignidade das pessoas. Mais adiante aqui, bom, aqui no preâmbulo, a partir desse conceito de dignidade humana, que vai vir os direitos humanos e vai vir esses valores sociais e individuais, como a cooperação, como a liberdade, como o encorajamento ao desenvolvimento das relações amistosas. Então, quando falamos em humanismo, estamos falando nessas qualidades, características, né, que envolve aí a dignidade humana. Mas para ser um humanismo, digamos assim, tem que ser um movimento que tem como fundamento o humano, o ser humano, dentro dos limites e interesses do ser humano. Vamos sempre ampliar isso aqui para seres sencientes, ok? Enquanto questão de direito, né, e de moral. Mas na base, o fundamento é o humano. O ser humano, seus interesses, sua vida neste mundo, com essas pessoas, né, nesta natureza, não há nada sobrenatural. Então, de certa forma, o humanismo é qualquer movimento que tenha como fundamento o humano, o ser humano. Vamos lembrar lá de Protágoras, né, o sofista, que dizia que o ser humano, né, o homem, o ser humano, é a medida de todas as coisas, das coisas que são como são, das que não são como não são. Né?
pegando um pouco essa carona em Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Não é Deus, não é sobrenatural, não há necessidade de uma moral elevada, nem que seja laica, acima do humano. É ao contrário, ele é a base da moralidade. Bom, então, humanismo, né? Teve, claro que obviamente teve também o desenvolvimento do humanismo ali renascentista, 1300, 1400, 1500, 1600. Houve vários tipos de humanismo, né? Uma contraposição à Idade Média, a idade controlada pela igreja, pela religião. O humanismo quis fazer um contraponto a isso e colocar no ser humano, na sua vida, no seu mundo, né? Os valores e a base da sociedade, dos valores, dos juízos e tudo mais, da arte, né? Mas houve também ali humanismo cristão, humanismo renascentista, humanismo positivista e outros, ok? Bom, então, definindo aqui mais ou menos o contorno, o horizonte daquilo que se chama de humanismo, e dando uma pincelada de por que não é necessário, inclusive, e atrapalha, né, ter qualquer tipo de moralidade religiosa anterior a isso, ou mesmo laica. Vamos colocar assim, a ética platônica como a base ética e moral do humanismo. Não. Não. A base do humanismo não é nenhuma ética. A ética vem após estabelecermos o horizonte do ser humano como ponto de partida. Pulando um pouco agora a história, né? Correndo um pouco mais esse conceito histórico, o humanismo, enquanto manifesto, enquanto uma atividade, ele percorre mais de 100 anos. Teve 3 manifestos humanistas na história, né? Um em 33, um em 73 e outro em 2003. Então, o Manifesto Humanista 1, 2, 3. Né? E o tema central de todos esses 3 manifestos foi a elaboração de uma filosofia e um sistema de valores que não inclui necessariamente a crença em qualquer divindade pessoal ou poder superior. Nesses 3 manifestos, não inclui necessariamente, mas não rejeita completamente. Okay? Mas não há necessidade nenhuma de uma crença em alguma questão divina superior ao poder superior ou supranatural ao ser humano. Por isso, manifestos humanistas. Na esteira desses manifestos, foi criado a Humanistas International, uma entidade que, em 1952, né, em agosto de 52, criou o Manifesto de Amsterdã. E esse Manifesto de Amsterdã formulou 5 características fundamentais do humanismo, né, na data de 26 de agosto de 1952. Eu vou deixar ali depois para vocês o link, para vocês lerem na íntegra o Manifesto de Amsterdã, ok? E na esteira da Humanities International, algumas entidades, né, também sobre o humanismo, e aqui já um humanismo ateísta, né, rejeitando qualquer tipo de poder superior ou divino ou religioso, é um manifesto puramente humanista, ateísta. Na esteira da Humanities International, abriu também no Brasil o site Humanistas Brasil. E eu vou ler aqui para vocês o que está no site, depois também vou deixar na descrição do vídeo, o que está lá na apresentação do site Humanistas Brasil. Diz assim: o humanismo é uma filosofia de vida democrática e ética que afirma o direito e responsabilidade do ser humano de dar sentido e forma à sua própria vida. O humanismo apoia a construção de uma sociedade mais humanitária através de uma ética baseada em valores humanos naturais, em um espírito de razão e livre investigação através das capacidades humanas. O humanismo não é teísta e rejeita visões sobrenaturais da realidade. Aqui já completamente o humanismo ateísta. Essa afirmação também está, né, no site da Humanities International. E no Humanistas Brasil, ele descreve assim: o Humanistas Brasil é uma associação que promove o humanismo secular no Brasil.
humanismo secular é uma filosofia de vida que promove valores epistêmicos e morais baseados na ciência e na natureza humana, rejeitando dogmas e superstições. Ou seja, é uma filosofia que promove valores epistêmicos e morais baseados, fundamentados na natureza humana. Eu sei que é um problema esse conceito, definir ele também já faz várias cisões, mas é a partir da natureza humana, do humano, e da sua capacidade racional, de busca de conhecimento. É a partir disso que se cria uma ética. Não tem uma ética anterior para criar o humanismo. Primeiro se estabelece a base, o ser humano, suas capacidades naturais, suas virtudes, seus vícios, suas capacidades, suas limitações, e a partir disso se transfere daí uma possibilidade de uma moralidade ou de uma ética. Então, eu vou falar, importante também dizer que eu vou entrevistar, né, alguns membros desse site dos Humanistas Brasil aqui no canal. Se não for o próximo vídeo, logo em seguida vai ser uma entrevista com alguns membros desse site, para eles nos contarem um pouco mais sobre a sua trajetória pessoal e do site, e o que eles podem, estão ou fizeram já em relação ao humanismo ateísta no Brasil e no mundo. Ok. E agora, por último, mas não menos importante, por que ateísta? Na minha percepção agora, ok? O ateísmo dá uma característica não moralizante de percepção da realidade dos seres humanos. Ser humanista é olhar em primeiro lugar para o humano. As pessoas em primeiro. Tem um livro do economista e filósofo Amartya Sen, exatamente com esse título. As pessoas em primeiro lugar. Então, o ateísmo é uma forma de percepção do humano como humano em primeiro lugar. Como diziam os estoicos, né? Somos cosmopolitas. Somos todos irmãos, entre aspas, né? Eles criaram essa designação, adelphos, por força do logos divino. Somos iguais na primeira instância, porque somos todos da mesma raça, da mesma espécie. Então, somos humanos. O ateísmo dá essa percepção primária, originária das relações entre as pessoas. Somos humanos. O ser humano é o que é antes de qualquer valor moral, de juízo moral. Primeiro humano. Depois a ação que seja. Depois a moralidade julgadora. E qualquer tipo de religião traz primeiro a moralidade julgadora. Qualquer religião é moralista, anterior a enxergar o humano e suas relações. Pode ser que, por isso, muitas delas não gostem de ouvir sobre direitos humanos e deturpam como se isso fosse tirar estuprador da cadeia, essas bobagens que não dá nem para começar a conversar com quem pensa isso, porque realmente não entendeu o que é direitos humanos. Então, o ateísmo, antes de mais nada, ele não é um sistema moral. Ele não está combatendo epistemicamente, e não está combatendo moralmente uma moral religiosa. Não, porque a moral religiosa, em primeiro lugar, ela é moralista. E o ateísmo, em primeiro lugar, ele é humano. Enxerga o ser humano enquanto ele é. O ateísmo é apenas, em início, a ausência de crença sobrenatural. Qualquer crença. Nenhuma disposição para ter daí, sim, aquela fé religiosa, para acreditar em Zeus, Vishnu, Jesus, Yahvé, seja o que for. Então, o ateísmo, na verdade, ele traz essa característica, né, de colocar a percepção do humano enquanto humano, de considerar o ser humano como, através da sua dignidade humana, inalienável, poder ter ações em relação de humano para humano, e depois a gente pensa na questão da moral, né, do moralismo, da moralização
da realidade das pessoas. A religião faz ao contrário, né? Ela moraliza, inclusive, a realidade. Anteriormente. A realidade é moral, porque já é uma divisão entre o bem e o mal. Então, para a religião, a realidade já é moralizada. Imagina os seres humanos. Os seres humanos já nascem com propensão a serem pecadores. Então, é exatamente contra isso, sai disso, que o humanismo ateísta quer. Deixa toda essa moralização da realidade, moralização do ser humano, moralização das relações de lado. E vamos olhar o humano enquanto humano. Então, o ateísmo aqui é uma forma de percepção mais direta, sem esse viés, sem essa interferência numa moral julgadora, numa moral moralizante, moralista, que muitas e muitas vezes proíbe uma relação humana em função dessa moral antecipada. Então, bom, pessoal, esse é o recado, né, que eu queria dar para vocês hoje sobre o humanismo ateísta. Há muitas formas hoje na internet, muitas instituições ateístas e humanistas que trabalham em favor do ser humano, da dignidade humana, da ajuda humanitária. Vão pensar aí também o Peter Singer, né, o filósofo Peter Singer, que tem um altruísmo eficaz, uma entidade de ajuda humanitária, com bases filosóficas e com bases na teoria da ética do consequencialismo, do utilitarismo, mas que primeiro enxerga, né, as necessidades humanas enquanto humanas, e depois ele tenta justificar essa percepção através de uma ética consequencialista utilitarista, da qual ele faz parte. E também é um cara muito defensor dos direitos dos animais e transfere essa dignidade humana, né, para os seres sencientes, e é um grande lutador para que isso também entre no Estado de Direito, a proteção aos animais e à ecologia e tudo mais. Bom, esse é o recado de hoje. Quem tiver dúvidas, sugestões, por favor, é só deixar no comentário, e dentro do possível, da minha capacidade, né, de estudo, porque eu sempre tento estudar minimamente um assunto para trazer para vocês, para fundamentar a minha opinião e também para deixar para vocês aqui algumas alternativas de busca de fontes e de informação. Fora as que eu deixar aqui, quem quiser mais, quem quiser dar sugestões sobre assuntos, por favor, é só colocar no comentário, que dentro do possível eu tento trazer para cá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.